E aí o que que acontece? Se tem a melhor forma de você fazer a cabeça de uma pessoa não é dando mensagem quente para ela. Não, é embutindo a sua estratégia dentro da mensagem fria. Senhoras e senhores, cumprimos com a promessa e executamos a ameaça. Cá estamos novamente, frente a frente, depois dessas 2 semaninhas de férias, certo? Estamos cá aqui no nosso querido The Talk, o seu editorial, nosso bate-papo de toda sexta-feira. Olha que maravilha, verdade? Estamos aqui de volta. Foram aquelas 2 sextas-feiras que eu já tinha falado para vocês que ia fazer um intervalo. Foram 2 sextas-feiras no pós, tá? Não necessariamente muito produtivas, porque eu não queria produzir absolutamente nada durante as 2 semanas, apenas me entregar ao ócio no melhor sentido grego do negócio, tá bom? E, enfim, gente, cá estamos de volta, eu tinha falado que eu ia retornar no dia 24, cá estamos aqui novamente para os nossos famigerados bate-papos de sexta-feira do nosso editorial do The Talk. Para você que está chegando agora, para quem já está acompanhando o editorial já há algum tempo, piada pronta, piada interna, né? Para você que está chegando aqui não vai entender muita piada e tal. Ou não necessariamente a piada, mas aquela boa, como é que poderia dizer, aquele bom aviso que a gente faz para as pessoas, né? Por favor, deem uma chance a este humilde editor. Acompanhem este editorial até o final, tá bom? E por favor, abstraiam os sons ao redor. Hoje já teve um quebra-pau de cachorro com gato. Rapaz, parecia, sabe o Apocalipse? O Apocalipse canino, o Apocalipse com gatos, com cachorros, com gente gritando, era mais ou menos isso, né? Questão de morar em casa geminada com a vizinhança que eu tenho, né? Mais recentemente, não sei se é algum jogador, futuro jogador de futebol, se é algum familiar que o acompanha, tá com um perfume que empesteia o bairro inteiro. O camarada toma lá o seu banho, né? Quer ficar bonito, joiado, aí põe aquele perfume, sabe aquele perfume que não é a milsca, a miscarado, como é que fala? Eu nem sei como é que fala esse negócio. A milsca, enfim, gente, isso aí que vocês vão ver na tela, que, né, esse nome aí, né, que eu não consigo pronunciar de jeito nenhum, mas não é nem amadeirado, nem citrus, nem nada, é um troço doce, o cara põe e o cara toma banho de perfume. Então imagine, pesteia o bairro inteiro. Você consegue sentir o cheiro do perfume lá no portão principal do Urbano Caldeira, ali no portão de entrada, né? Então empesteia o estádio inteiro, enfim, né? Então tem jogo do peixe aqui no Urbano Caldeiro, o camarada põe o perfume e os caras lá em campo estão sentindo o cheiro. Então, uma coisa maravilhosa. Então, por favor, aquele nosso pedido. Ah, e também tinha esquecido também que temos o nosso querido, como é que se diz? O nosso querido, gente, qual é o nome? CrossFit. Agora temos CrossFit. E o CrossFit melhorou a trilha sonora, tá tocando umas coisas bem legais, Tim Maia, né? Tá tocando aí umas músicas que, né, que até você fica ali na porta da cozinha ouvindo e tal, fala, pô, essa trilha sonora aí tá boa, né? Essa trilha sonora aí acho que tá bacana. Tá, bom. Agora melhorou a trilha sonora, né? Já largaram aquele funk ginecológico costumeiro, né? Que o pessoal anda com radinho, esses radinhos de chinesinho que compra no camelô e fica tocando 10 de alto na praia, em tudo quanto é lugar, né? Eles botam aquele funk ginecológico, enfim, aquela coisa maravilhosa. Agora eles melhoraram, o pessoal do CrossFit melhorou a trilha sonora. O CrossFit, que em termos psicológicos, psiquiátricos, terapêuticos, emocionais, é a nova, é a
Obviamente que isso é uma metáfora, tá, gente? Entenda a metáfora. É a cocaína da moda. Né? A cocaína da moda tá de crossfit. A pessoa não está muito bem da saúde mental, estoura tendão, estoura ligamento, vai o joelho para um lado, o cotovelo para o outro, eles ficam lá se matando, tal, 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 tal. E aí fica tudo pendurado na parede, encosta, agacha, deita no chão, vomita de tanto esforço físico que essa galera faz. Uma roça de feijão ninguém quer pegar, mas vai no tal do CrossFit, que me parece ser, sabe aquela mesa da cocaína? Você vai naquela festinha de embalo, para geral bater um teco. É isso. Metaforicamente, é algo mais ou menos parecido com isso. Obviamente que a maioria das pessoas que vão no CrossFit vão para perder peso, para ter melhor qualidade de saúde, etc. Mas tem uma turminha lá dentro que você, né? Só de você bater o olho e falar assim, ó, se cair no médico psiquiatra, internação, né? Mas como, né, o CrossFit é uma coisa socialmente aceitável, não tem nenhuma força policial combatendo o CrossFit. Eles vão abrindo várias lojas de CrossFit, o pessoal vai fazendo aí a sua atividade física, etc. Né? De tal forma que, metaforicamente, é uma coisa que, quando você bate o olho em algumas pessoas lá dentro, você vê que se cair num médico psiquiatra, né, sai a guia de internação. Né? Mas, enfim, como é socialmente aceitável, está tudo bem. Então, por conta disso, né, já que melhorou a querida trilha sonora do nosso CrossFit aqui pegado, né, a gente vai aproveitar a boa trilha sonora para abstrairmos os sons ao redor. Isso é um pedido que eu sempre faço no início dos nossos bate-papos, tá bom? É isso. Então abstrai um som ao redor, porque a cachorrada já começou aí, tá uma beleza. Bom, gente, vamos ao serviço? Vamos ao serviço. Você está vendo aí na tela o The Talk ao vivo, mais recente, que é com o romancista, contista, escritor William Wilson, tá? O link está no corpo da postagem. Talvez eu coloque aí no corpo, na tela aí, mas estou tentando não poluir muito a tela. Enfim, vai no corpo da postagem, conhecido vulgarmente pelo povão como descrição do vídeo, você vai lá e, enfim, né, tem o link lá para você assistir. Temos também o The Talk 8, que está no ar para o deleite de sua leitura, sua folha literária, seu folhetim literário, para você curtir. Você que curte leitura, curte ler, curte conhecer novos autores e novas autoras, sinta-se à vontade. O link também está na tela, também está no corpo da postagem, descrição do vídeo, tá? Você vai lá, clica lá e divirta-se com a leitura. Quem sabe um dia o dinheiro sorri para mim e eu consiga fazer as edições impressas. Na falta de dinheiro, gente, que está cada vez mais difícil, vai a via eletrônica. Que não é o ideal, porque tem uma galera que só curte ler papel, mas pobreza é pobreza, né? Então, enquanto dá para ir nos serviços de graça na internet, a gente vai tentando driblar os nossos eternos problemas de falta de dinheiro, tá bom? Gente, mais um pouquinho do serviço. Próxima edição, número 9 do The Talk, sai 31 de agosto. O nosso querido André Simões Louro já mandou texto. Tem uma galera que aproveitou, que eu tirei 2 semaninhas aí para ficar meio que fora do ar, entendeu? Tipo, meio que aproveitou e falou assim, ó, eu também não vou mexer com esse negócio aí, não. Tipo, já que ele entrou de festa, eu também vou entrar. Todo mundo aproveita, né? É junho, aí teve Dia dos Namorados, tem festa junina, aquela coisa toda, aí o pessoal já aproveita para ir para festa, namorar, fazer um monte de coisa, entendeu? É isso, né? Então, de tal forma que a gente vai começar a esquentar os tamboris, a gente já começou a esquentar os tamboris nessa semana que passou, e vamos ver o que acontece em termos de algumas novidades, em especial em termos de novos nomes para publicar no The Talk, tá bom? Então tá aí para você, né, a nossa capa do número 8, tá? E o link aí para você curtir, né, as boas leituras do nosso The Talk, dos nossos textos, dos nossos escritores, etc, etc. Pois bem, gente, no editorial de hoje, desse nosso bate-papo, quando você fica 2 semaninhas assim,
meio que de bobeira, né? Você vai para a praia, como diz o meu amigo João Neguinho, olhando para o mar, né? O mar que leva os nossos problemas, né? Tal. O mar que, né, esvazia o nosso espírito e tal. Deu umas passeadinhas na praia de vez em quando e tal. Tava meio gelado, deu bastante ressaca nessas 2 semanas e tudo. Eu meio que desliguei um pouco a parte de rede social. Aliás, né, vai rolar alguns cortes aí no canal sobre rede social, né, de debates, principalmente podcasts da gringa, né, que está debatendo isso muito melhor que o brasileiro. Mas fiquem todos sossegados, porque hoje em dia a Alphabet, que é a proprietária do YouTube, ela faz a tradução automática do texto. Agora, se você assistir os vídeos e você acionar ali nos settings, né, nas configurações, a tradução automática, a pessoa fala no idioma e automaticamente a legenda que aparece embaixo é no idioma de chegada, né, do idioma, o seu idioma. Então, vamos pensar assim que você está assistindo um podcast em sueco, você vai lá nas configurações, pede a tradução automática para o português e ele traduz na hora. Então não precisaria mais fazer esse tipo de trabalho, mas eu vou pegar esses trechos, esses cortes e vou colocar a legendagem. No caso de você assistir em celular, talvez ainda tenha esse problema. Perdão. Smart TV, não são todas as Smart TVs que têm esse recurso. Enfim, eu vou fazer a tradução direitinho da coisa, tá bom? E obviamente, a primeira coisa que quando você tira férias é desligar o telefone celular. Primeiro por causa das redes sociais, que é um negócio que é uma máquina de fazer doido, ou quando não esgota a céu aberto, dependendo da situação. Tem coisas muito boas, mas também tem coisas péssimas, né? A gente desliga para poder evitar o péssimo. E é obviamente que você não fica totalmente desligado, porque tem sempre a parte institucional. Por exemplo, da minha atividade profissional, que eu tento as duras penas, sei lá, conseguir alguma coisa por intermédio de redes sociais. O resultado é abaixo de zero, daí a necessidade de mudar de profissão. Enfim, mas isso é uma questão mais pessoal. Não digo privada, de foro privado, mas é pessoal. Enfim, uma espécie de fé cega na tecnologia e nas redes sociais, que eu ultimamente eu ando olhando assim, falando assim, olha, acho que esse negócio está começando a fazer água. E como realmente está fazendo bastante água, ou quando não, é uma máquina de fazer maluco, né? Você enlouquece, enfim, dependendo de como for a sua formação social, econômica, religiosa, você já começa a flertar com suicídio, enfim. Rede social é um troço, hoje em dia, já beirando ao terrível. E aí, obviamente, que você desliga o telefone celular em alguns momentos do dia, tipo, não, peraí, eu não vou mais mexer com isso aqui, férias são férias, eu tirei 2 sextas-feiras para não aparecer aqui nos nossos editoriais, que é exatamente para dar um unwind, como se diz em língua inglesa, para dar aquela, né, desrebobinada, né, que pese ser uma expressão da minha época, tá? Os mais jovens não entenderão o que é uma desrebobinada, ou uma rebobinada desfeita, alguma coisa assim, unwind, né? Né? Deixar a mente numa boa, né? Antes do retorno aos trabalhos. Mas é obviamente que, de tempos em tempos, você tem que entrar em contato, porque afinal de contas, uma parte da vida profissional depende de determinadas respostas vindas por telefone celular, rede social, comunicador instantâneo, essas coisas. Não dá para se livrar do celular 48 horas. Em algum momento você tem que ligar o celular e ver o que está rolando. E nessa de que você vê o que está rolando, eu trombei de novo com a mesma e boa e velha reclamação sobre a literatura de alto giro, já que estamos falando de uma folha literária, isso aqui é um folhetim literário, então vamos, né, vamos tocar no assunto, né, já que isso aqui é um bate-papo que poderia até ir para outros lugares, mas eu tento tornar ele um pouco mais específico. Digamos que a partir da literatura a gente pode debater outras coisas relacionadas à vida. E
Eu vou tentar evitar citar nomes de onde eu vi a postagem. Para mim, é um dos maiores autores da nova safra. Ele tem mais ou menos minha idade, vou dizer nova safra, né, que estão em atividade no país. E ele soltou alguma coisa lá de uma estranheza. Aliás, esse autor, cujo nome eu vou tentar evitar de citar aqui no bate-papo, esse autor tem uma coisa bastante interessante, que as últimas postagens dele vêm sendo exatamente parte dos temas que a gente já vem tratando aqui nos nossos editoriais desde agosto do ano passado, já vai fazer um ano. Diríamos assim que lá pelas bandas de lá, a ficha dele caiu. E quando a ficha cai, você começa, né, a entrar em rede social e questionar, escuta, mas por que está acontecendo isso? E uma dessas reclamações foi que ele foi num evento de um determinado, sei lá, não foi ele, na verdade foi uma pessoa que fez esse comentário, que foi num determinado evento de um escritor razoavelmente conhecido lá na região dele e tal, aqueles escritores regionais que são muito conhecidos na cidade e na macro-região, que só tinham 3 pessoas na plateia. Não sei se foi um debate, não sei se foi uma palestra, deve ter sido uma palestra. Só tinham 3 pessoas na plateia. Que corroborava exatamente com a reclamação deste grande autor brasileiro, que estava tipo, gente, literatura de alto giro. A gente aqui no The Talk chama de literatura de alto giro. Franz Kafka, por exemplo, A Metamorfose, alto giro. Don Quixote, alto giro. Satiricon, alto giro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, alto giro. O 15, Raquel de Queiroz, literatura de alto giro. Sei lá, tem várias obras, né? Mandarim, do Essa de Queiroz, alto giro. Para citar uma outra literatura de alto giro, que para mim é um dos melhores livros do Essa, que é a Ilustre Casa de Ramírez, Vila dos Confins, acho que é do Mário Palmério. Acho que é Mário Palmério, não estou conseguindo lembrar o nome agora. Vila dos Confins. Se não me engano, ele também é autor de outra grande obra, que inclusive teve uma adaptação para a TV, foi transformado numa novela de muito sucesso na TV Bandeirantes, na virada dos anos 70 para os anos 80, chamado Chapadão do Bugre. É uma obra literária também. Enfim, literatura de alto giro, tá bom? Estando brasileiros e estrangeiros, enfim. E que se você produz prosa de ficção, que é a nossa especialidade aqui no The Talk, você meio que está no mato sem cachorro. Antigamente tinha essa expressão, tá no mato sem cachorro, enfim. Né? Você tá na roça. Você tá ruim na fita, mano. Se você tiver numa dessas, tá? De produzir poesia, foi a primeira que foi pro vinagre. Agora tá indo a prosa de ficção. E prosa de ficção, se você elaborar muito a sua linguagem, você der aquela caprichada no tecido verbal, com sorte você vai vender 7 cópias. Porque de fato não está tendo mais essa plateia para acompanhar essa literatura de alto giro e os autores e autoras que fazem essa literatura de alto giro. Mas é um negócio meio óbvio, né? Tem uma colega aqui na Vila Belmiro, questão acho que foi sexta da semana passada, vai fazer uma semana. Ela teve aqui em casa e tal, para ver o pessoal, né? Porque a galera aqui estava doente e tal. Aí veio fazer uma visita. O pessoal aqui da Vila Belmiro é uma grande família. Os da antiga, tá, gente? Dos anos 80, anos 90, tá? É uma grande família. É de fato uma grande família. Tanto é que os novos moradores que vieram para Vila Belmiro nunca se misturaram com a vizinhança local. Mas a vizinhança dos anos 70 e 80, me mudei para cá em novembro de 80. Essa turma que, né, enveredou para os anos 90, essa turma é uma grande família. São irmãos e irmãs. Quando morrem as pessoas mais velhas aqui no bairro, é como se a gente perdesse o pai, como a gente perdesse a mãe, e uma espécie de luto eterno, né? A gente sente durante 1 ano, 2 anos, 3 anos o luto e a ausência dessa pessoa, porque de fato é uma grande família. E ela veio fazer uma visita em casa e tal, e ela estava lembrando a seguinte situação, que ela foi rever um filme que ela gostava muito, que é um filme chamado O Senhor das Armas.
estrelado pelo Nicolas Cage. Pelo que consta, ou pelo menos pelo que me informa o meu irmão, o Nicolas Cage bancou essa produção, tá? A história, o roteiro, quando ele viu o roteiro, feito por um jornalista que entrevistou, durante um certo período, 5 traficantes de armas. E ele pegou as anotações dessas entrevistas para escrever o roteiro. Então, na verdade, o roteiro é uma mistura de informações verídicas de 5 traficantes de armas que esse roteirista, também jornalista, entrevistou durante um certo período. Enfim, no seu trabalho jornalístico de investigação, esses 5 traficantes de armas, ele meio que fez uma condensação do negócio e saiu o roteiro do filme O Senhor das Armas. E essa minha amiga estava assistindo o filme, porque gostava muito do filme, só que ela parou no meio. E ela chegou e falou assim: Marcelo, o negócio no meio do filme, pro final, fica tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu parei o filme no meio e corri atrás de coisas bobeirinhas. Tipo, parei o filme no meio e fui procurar Patrulha Canina, sei lá, Um Maluco no Pedaço, essas coisas, essas bobeirinhas de TV que a gente assiste para desanuviar, como se diz no interior do Brasil, né? Que é para dar o unwind da coisa, né? Para você não surtar no meio do filme, não babar, não entrar em depressão, querer dar cabo da própria vida, porque são obras da indústria, por incrível que pareça, de uma grande denúncia, que todo mundo precisa de fato ficar sabendo, porque parte do mundo, da economia do mundo, está sendo movimentada por esse tipo de gente, mas que, dependendo do momento de vida que você tiver passando, você para o filme no meio e vai procurar uma patrulha canina, bobeirinha, que teu espírito não aguenta mais. Em geral, patrulha canina, você não precisa movimentar grandes patrimônios e bagagens emocionais, culturais, intelectuais, etc, etc, etc. Às vezes uma bagagem de altíssimo peso, você não precisa mexer mundos e fundos, de gastar enormes energias para mexer com essa bagagem que você tem, cultural, intelectual, cognitiva, etc, etc, para decodificar uma patrulha canina. Ao passo que quando você vai para uma obra literária tipo Metamorfose, do Kafka, aí você precisa utilizar um pouco mais do teu imagético, você precisa utilizar um pouco mais da tua imaginação e, consequentemente, você movimentará mais bagagem cultural, bagagem cognitiva, bagagem educacional, né? Bagagem intelectual, mais do que o normal. Isso seria uma mensagem quente. Seria uma definição de mensagem quente. Com o mundão que a gente vive, a gente não tem mais saco para mensagem quente. Porque a vida que a gente leva já é uma mensagem quente. Já é um soco no estômago de 15 em 15 minutos. Não tem quem aguente. Não tem quem aguente. Quando o ser humano está passando por esse sofrimento que a gente está passando nos dias de hoje, esse sofrimento de não tem trabalho, não tem emprego, agora não está tendo comida e não tem comida, mas tem remédio, agora também não vai ter remédio, só vai ter vacina, mas não vai ter remédio nem comida, quer dizer, é uma bagunça tão grande que quando você senta para se distrair, você não quer mais saber de ler, por exemplo. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu estou passando por essa fase. Não me convida para ver filme, não me convida para ver peça, não me convida para ver coreografia. Já deu. Eu tô até a tampa dessa merda. Que é a reação da plateia. E aí você começa a entender a plateia. Imagine, sujeito ou a sujeita, não sabe se vai colocar o pão na mesa para os filhos e para a família. Ao final do dia, vai querer se preocupar com literatura de alto giro que o Herzog está apresentando novos contistas da região para todas as pessoas que gostam de leitura?
The Talk para essa galera é uma coisa completamente irrelevante. E eu entendo, porque o editor do The Talk também não está topando muito ir para qualquer filme, para qualquer espetáculo, para qualquer show, para qualquer música. Não. Pela quantidade de tranqueira que tem hoje em dia na rua, a começar pelo funk ginecológico, você não vai me chamar para um show. Me convida para tomar uma cervejinha durante 1, 2 horas, convite aceito, mas não. Ah, vamos tomar a cerveja, mas primeiro vamos na apresentação musical. Não, não vamos na apresentação musical de ninguém. Nós vamos sentar num bar ou num café, tomar o café, tomar a cerveja, o que for, trocar alguma ideia. Você vai para sua casa, eu vou para a minha. Porque o espírito está absurdamente cansado. Ou quando não, quase uma alma morta. E quando você chega nessa situação, literatura de alto giro, que as pessoas não existe mais, como é que se diz? A prosa de ficção. É que a prosa de ficção está sofrendo horrores. Tanto faz. Tanto faz. De fato, assim, por aquilo que a gente está passando e pelo sofrimento que a gente está passando, se o filme é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo outro, isso é, num determinado ponto, passa a ser completamente irrelevante. E essa irrelevância, de uma certa forma, ela passa por determinados mecanismos daquilo que a gente vem discutindo há quase um ano. Debatendo, no caso, aqui, nos nossos bate-papos de toda sexta-feira. Tem a ver com engenharia social, que sempre existiu nos últimos 7.000 anos. Mas, depois que apareceu o tal do telefone celular, que a gente leva a cisânia no bolso, aí fica meio, né? Uma coisa, a porta começa a ficar meio estreita nessa jogada. Parte disso vem da indústria? Parte disso vem da indústria, não no todo. Mas a indústria, para transformar a literatura no fetiche livro, o objeto livro, né? Por isso que eu digo, se vocês prestarem atenção, todas as feiras literárias, chamado Salão de Livro, Festival do Livro, o livro vai muito bem, obrigado. Essa parte da indústria fatura horrores. Porque é o objeto livro, não o texto. O texto independe. Pode ser o Kafka, pode ser Faça Jardins Tropicais no Polo Norte. Ou Cozinha Sem Mistério em 12 receitas. Está no formato livro. E a pessoa, quando sai de casa para ir no tal da feira do livro, no festival do livro, não está querendo ler poesia, nem está querendo ler Kafka, nem está querendo ler prosa de ficção. Ela está querendo o livro. É quase que um fetiche, né? Uma coisa meio, né? É sobre o objeto, independente do texto, independente do conteúdo. Porque se o conteúdo for exigir, ou seja, mensagem quente, e numa mensagem quente exige do leitor e exige da leitora, aí não, né? Por que isso passa um pouco pela indústria? Muito simples. A indústria quer saber de ganhar dinheiro. Então, o que está na moda? Há 2 semanas atrás, a gente tinha feito o editorial, né? A respeito, se eu não me engano, da programação da virada cultural da cidade de São Paulo, da capital, da cidade capital, que tinha inclusão e diversidade antiplural. De fato, existe uma política de inclusão? Dizem que existe. Existe uma política de diversidade? Dizem que existe. Vamos raciocinar assim, pelo absurdo. Ok, existe. Ou, na melhor das hipóteses, de fato, existe uma política de inclusão e uma política de diversidade nos departamentos de RH. Tá, beleza. É plural? Não. Não, alguém ficou de fora. E vou dizer para você, como editor do The Talk, muita gente ficou de fora, porque a questão não é essa. Porque é muito fácil meter o pau neste humilde editor que vos fala, que pede mais uma vez que vocês caminhem até o final desse vídeo. Eu sei que o vídeo está longo. Não obedece às boas etiquetas de vídeo longo no YouTube, ninguém assiste. Então, por isso que a gente reitera aqui
o convite, o pedido de humildemente que vocês deem essa chance para este humilíssimo editor, tá? Para chegar até o final do vídeo, porque o assunto de fato realmente é extenso. Porque, imagine, eu tenho um nome estrangeiro. Seria considerado um caucasiano, né? Aqui no Brasil. Porque toda vez que eu vou para a Irlanda do Norte, eu sou rei da África. Lá tem branco. Lá tu bate o olho e fala, caramba, o que é isso aqui? Eu sou, se eu vou para Belfast, eu sou o Carlinhos Brown. Mas enfim, aqui no Brasil me consideram caucasiano, porque eu sou um senhor de 51 anos. Sou homem, no caso, o chamado do heteronormativo, cisnormativo, tal, tal, tal. Eu teria enormes vantagens em relação à minha concorrência. Mentira! E isso é uma mentira deslavada. Isso é uma mentira porreta. Isso é uma mentira descabida. É falta de vergonha na cara fazer esse tipo de alegação, de afirmação. Porque num país como o Brasil só tem uma forma, de fato, que você está na frente. E chama-se a financeira. É a financeira que te põe na frente. Porque se você tem todas as características que eu tenho, nome estrangeiro, eurocentrismo, cisnormativo, hétero alguma coisa, caucasiano, etc, etc. Logo você não sofre preconceito. Mentira. Mentira. Já cansei de falar para vocês, parte da minha vida pessoal tá uma merda. Por falta de grana. Porque eu moro numa cidade que não tem mais matriz econômica, tá todo mundo desempregado. Tá todo mundo se virando e equilibrando o prato, porque não tem mais matriz econômica na cidade. Ou seja, também não tem emprego. Se não tem emprego, você não tem vida profissional. Se não tem vida profissional, você não tem dinheiro. Durante 7 anos, tem gente na minha família que já está há 10. E também tem nome estrangeiro, tá? Aqueles lindos nomes italianos. Todo mundo acha que tem nome italiano, todo mundo é Matarazzo ou Martinelli. Não é. Não é porque tem nome italiano que tem grandes chances de virar o novo Matarazzo ou o novo Martinelli. Mentira, isso é uma mentira descabida. Mas hoje em dia eu fiquei fora da moda. 51 anos, gosta de mulher, né? É branco. Porra, joga pedra no sujeito. E é esse tipo de coisa que, quando aparece uma política de inclusão e uma política de diversidade, ela é completamente antiplural, porque parte de uma premissa completamente errada. Premissa errada, conclusão errada. Você está com a premissa ruim, a sua conclusão vai ser uma merda. Não tem outra palavra. Porque de fato você não está olhando o objeto da forma como ele realmente está. Tua cabeça está feita. Tua cabeça já está programada para ver o que a agenda pede para você ver. Ou para que um determinado segmento social queira que você veja. E nada mais resta. Você de fato só vai para frente num país como o Brasil se você fizer parte da aristocracia. Ou seja, se você nasceu em berço rico, de fato você tem alguma vantagem. Porque se você nasceu em berço pobre, que é o meu caso, não vai virar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha realidade como editor hoje do The Talk é o seguinte. Por causa da literatura de autogiro, por causa da prosa de ficção, sabe o que está chegando para publicação aqui no The Talk? Pessoas afrodescendentes, que não estão sendo incluídas pela luta antirracial, pessoas LGBT, que não estão sendo incluídas pela luta anti-homofóbica, mulheres, ou seja, o feminismo está fazendo uma água terrível, um monte de coisa. De gente que já está fora, porque produz prosa de ficção, que era a reclamação deste grande autor brasileiro lá no Livro de Rostos. E daí esse nosso bate-papo. Tem muita gente excelente que está ficando do lado de fora. Porque temos, de fato, uma agenda em andamento, uma política de inclusão e de diversidade que, pelo que está chegando aqui no The Talk, não está incluindo ninguém, também não está diversificando, perdão da palavra, porra nenhuma. Está estourando tudo aqui na redação.
Tá. Mas por quê? Porque se está dentro de uma engenharia social, ela não é plural. Está faltando pluralismo. Toda vez que aparece uma lacração, toda vez que aparece uma política identitária, é batata. Está corroendo o pluralismo. E eu acho que esse é o coração da coisa. Eu pego no pé da indústria, mas não é à toa. Eu pego no pé da indústria porque ela pega essa política, que eram as minhas antigas bandeiras de luta na minha juventude, quando tinha essa quantidade de cabelo branco na cabeça. Pode parecer que não, mas eu venho do flanco esquerdo da mesa. E transformar em produto. Como eu costumo dizer aqui nos nossos bate-papos, porra, ganhando rios de dinheiro com o negócio. E a pessoa que está participando da tal da política identitária, da lacração, blá 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 blá, e vídeos bafão no TikTok, no Reels e o cacete a quatro, não está se tocando de que a realidade é completamente diferente, que tem um monte de gente dentro do grupo militante que está ficando lá de fora. Imagine, um LGBT que vai ficar de fora do movimento LGBT. O afrodescendente que vai ser cuspido da luta antirracista. Porque virou marca, né? Virou produto. Virou produto. Produto para militância política. Seria a mesma coisa que, sei lá, você chegar no supermercado e levar 3 caixas de Black Lives Matter. Ah, vou levar 3 caixas de Black Lives Matter e mais um pacote de anti-homofobia. Virou produto. Não. É só a vida das pessoas que está em jogo, pô. É óbvio que tem espaço para literatura de alto giro, mas quem é que aguenta? E aí vem parte da indústria. A começar pelas chamadas, como é que é? Agências literárias. Não são todas, obviamente, não estou fazendo aqui uma generalização. Tem pessoas com trabalhos sérios, etc, etc, mas que quando começa muito a ceder a senha de lacração das casas editoriais, obviamente começa a selecionar o autor e a autora por dentro. E o que é pior, determinando a estrutura do romance. Não, você vai ter que escrever o romance, mas o romance tem que funcionar dessa forma. Ele tem que ter esse formato. E vai para o espaço a liberdade de criação, que seria o coração da arte. Porque você vai ter que atender uma senha de lacração, que muitas vezes as casas editoriais não estão nem um pouco interessadas, mas elas fingem algum interesse, fazem algum movimento, na tal da política de inclusão e diversidade completamente antiplural, e a casa editorial, que de repente, dentro da indústria, é o lado mais fraco da corda, para não ficar na pior e fechar as portas, cede. E o autor, para encontrar alguma plateia, por intermédio da agência literária e das casas editoriais, também cede. E aí o que acontece? Se tem a melhor forma de você fazer a cabeça de uma pessoa não é dando mensagem quente para ela. Não, é embutindo a sua estratégia dentro da mensagem fria. Descaradamente um panfletarismo. A gente vê isso, por exemplo, a questão de 1, 2 semanas, teve aí um lançamento, se não me engano, de um desenho de uma famosa empresa cinematográfica, né? Inclusive de uma franquia, de uma série de muito sucesso, né? Não vou aqui citar nomes para evitar problemas, né? De processo, né? De processo, sei lá, etc, etc. Que tinha um dos personagens tem lá um beijo gay no meio da história. Tá. Desenho animado sempre foi mensagem fria. Sempre foi mensagem fria. Animação para criança. Júlia férias de escola. Vamos pro cinema. Sempre foi assim. É diversão. Só que no meio da diversão agora tem pauta. Ah, porque as crianças elas precisam,
né? E entender a relevância da diversidade e da inclusão. Tá. E aí você vai invadir a mensagem fria de crianças? Ou a mensagem fria de qualquer um. Pode ser a minha mensagem fria, uma mensagem fria que eu queira, sei lá, patrulha canina. Eu estou com 51 anos de idade, já não aguento mais né, a existência do jeito que está. Eu quero ver patrulha canina. Aí tem, sei lá, o beijo gay do pastor alemão com o Rottweiler. Você entendeu? Tem determinadas animações que, inclusive, não tem beijo. É só animação, é só aventura, é só peripécia da história. De repente, para você ver um beijo num, sei lá, desenho do Pica-Pau, que é da minha época. De repente você não vai encontrar beijo no desenho do Pica-Pau, mas que história é essa? Tem que ter beijo. Ou seja, não tem que ter beijo nem homo, nem hétero, não tem que ter beijo. É o sabor da história, é o sabor da aventura, tem que ter aventura. Essa é a graça do desenho. Você paga para assistir um desenho para ver aventura, peripécia, uma piada aqui, uma piada acolá, é para se distrair. Não tem que ter beijo. Nem hétero, nem homo, nem binário, não binário, não tem que ter nada. Mas aí o que, que acontece? É dentro da mensagem fria que você solta os itens da tua agenda, ou os itens da tua militância. Eu posso dizer isso com uma certa, né? Com uma certa propriedade, porque já fui militante. Então, meio que sei o que eu estou falando. É na mensagem fria, nunca na mensagem quente. Eu não vou colocar aquilo que eu quero de militância e de fazer cabeça das pessoas para passar para o lado esquerdo da mesa no Festival do Cinema Cult Iraniano. Eu vou fazer isso no desenho. Eu vou fazer isso na conversa de cerveja, do happy hour de cerveja de toda sexta à noite. Eu vou colocar isso no jogo de futebol. Vou colocar, entendeu? Vou colocar em mensagem fria. O que aconteceu é que parte dessa militância começou a ganhar dinheiro com isso. Falou, opa, isso aqui dá um produto bom. Eu vou vender a ideia e participo da empreitada. Né? Participo da produção, do lucro da produção. E aí começaram a sentir o gosto do dinheiro e não largaram mais. De tal forma que dá para entender a minha amiga, que inclusive essa minha amiga, quase que uma amiga irmã dessa grande família que é a Vila Belmiro, formada em letras, hein, gente? Ela não está falando bobagem. É uma profissional de letras, ela, inclusive. Como eu sou. Né? Na Vila Belmiro temos profissionais de letras. Veja só. E nem ela aguentou, falou, Marcelo, parei o filme no meio, eu quero ver Patrulha Canina. Só que é na Patrulha Canina que entra os itens da agenda. Se alguém quiser fazer tua cabeça a respeito de alguma coisa, é no desenho da grande empresa cinematográfica americana, é no Patrulha Canina, é no Pica-Pau, que vai aparecer, né? Essa tentativa de mudança de cérebro. Não é uma mudança de mentalidade, que a mentalidade não muda assim tão fácil. É uma espécie de ataque à plasticidade do cérebro, para que você pense diferente. Ou comece a aceitar determinadas coisas que não fazem muito a ver com a sua cara, e aí no meio do caminho você fica perguntando assim, mas por que eu estou indo no médico psiquiatra para tomar esses remédios que o psiquiatra prescreveu e que me deixam arriado dos quatro pneus, arriado assim de não conseguir produzir uma sentença, de conseguir produzir uma frase, uma oração coordenada, substantiva, objetiva, direta. Você não consegue mais fazer o período composto de tanto remédio que você tomou. Ah, porque eu estou deprimido, porque eu estou triste. Vai ficar triste mesmo. Tem determinadas coisas que você pode conviver bem, mas aceitar, não sei. Eu tenho lá minhas dúvidas. Porque a maioria das pessoas não aceitam eu, o editor do The Talk, do jeito que eu sou. Sei lá. Então acho que deve ser natural. Tem pessoas que detestam o livro, tem pessoas que detestam, né? Como é que se diz? Como é que é? Como é que se diz? Vídeos de YouTube de quase 1 hora. Tipo, esse Marcelo é um retardado fazendo vídeo de 1 hora.
Não me aceitam. Mas convivem bem comigo. E eu acho que a gente pode chegar, sim, a ter convivências excelentes, não necessariamente empurrando goela abaixo do outro aquilo que a gente quer que, que seja, porque vai ser vantajoso para mim. Então é óbvio que eu vou querer empurrar literatura de alto giro, de prosa, de ficção, goela abaixo. Não, não quero. Acho que eu não quero. Se você tiver afim, você abre lá o The Talk e lê. Se não tiver, ok. Vê o que você quer fazer. Não tenho que empurrar a goela abaixo a minha forma de ser. Você pode conviver bem comigo. E eu vou conviver bem com você. Nossa, vai ser maravilhoso. De repente pode até ser um encanto para ambas as partes. Mas não necessariamente que você, um país, só vai para frente se lê livros. Tem um monte de gente lendo livro. De jardinagem. Ou de receita. Mas não é o livro, então. É um determinado tipo de texto. E esse texto está desaparecendo. Em termos de popularidade entre os membros da população, está desaparecendo. Está desaparecendo completamente. Tornou-se irrelevante. O sofrimento é tanto que você vai se resgatar aonde? Na mensagem fria. A mensagem fria é mais acolhedora nesses momentos péssimos que a gente está passando de sofrimento. Só que aí quando você chega na mensagem fria, puta, lacração. Tem item da agenda querendo fazer sua cabeça, quando não a cabeça do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, primo, cachorro, samambaia, quer fazer a cabeça de todo mundo. Mas, cara, eu paguei o ingresso para me divertir, eu não quero ninguém fazendo minha cabeça. Eu queria ver uma animação. Eu não quero ver mais nada. Eu só quero ver peripécia de personagem, coisas imaginativas, estrambólicas, né? Que ele vai e volta, aquela loucura toda do desenho. É isso. Eu paguei ingresso para ver isso. Eu não quero saber da militância da literatura, quero que se dane a militância da literatura. Eu venho aqui para me divertir. É mensagem fria. Só que dentro dessa mensagem fria, a indústria enfia itens da pauta. Como se isso resolvesse o problema, porque eu já estou com 51 anos de idade e continua o mesmo preconceito. Preconceito contra pessoas de diferentes raças, afrodescendentes, asiáticos, indígenas. Tá a mesma merda que foi na minha época de infância nos anos 70. Não mudou nada. Tem muita falação no meio do caminho, mas não mudou nada. Os LGBTs continuam sendo assassinados e espancados na rua, as mulheres continuam sendo tratadas, sabe-se lá de que forma, vai desde a violência física até a violência sexual, fora misoginia, fora um monte de coisa, não mudou nada. Que tal então deixar a mensagem fria para salvar o espírito? A mensagem fria agora é só mensagem fria. Porque quem sabe, se as pessoas se divertirem na mensagem fria, de repente elas estão com a bateria carregada, tá tudo bem, meio que a cabeça foi para o lugar, vamos para Kafka. Metamorfose. Legal. Seria um belo resgate. Mas isso está rolando? Não. Enfiam-se todos os itens da pauta, seja ela qual for, cheia de lacração, dentro de uma mensagem fria. Quer dizer, hoje em dia as pessoas não têm nem mais espaço para se refugiar na mensagem fria. Qual é o primeiro efeito colateral que aparece? Quem produz mensagem quente? Caso, por exemplo, do The Talk produz certa quantidade de mensagens quentes a cada 2 meses, a cada bimestre. Não o The Talk, os autores que escrevem para o The Talk. Eles produzem mensagem quente a cada 2 meses. E aí? A pessoa não tem mais saco para essa mensagem. Eu falei, pelo amor de Deus, eu já penei o dia inteiro. Agora eu vou pegar uma literatura que eu ainda vou ter que movimentar energia, esforço de imagem, de imagético, de imaginação, de cabedal, bagagem cultural, bagagem intelectual, bagagem artística. Não! Eu quero ver a Patrulha Canina. Então é óbvio que a prosa de ficção corre risco. A poesia me parece que já rodou. A poesia me parece que já rodou. Agora, a próxima segunda grande morte é o romance literário, é a prosa de ficção. Em termos de plateia, tá, gente? Em termos de plateia. Que a plateia não aguenta mais. Assim como a plateia não aguenta mais festival cult do cinema iraniano. Ou festival cult do cinema tcheco e eslovaco.
ou do cinema, sei lá, esse cinema papo cabeça que aparece por aí, francês, sei lá o que for. Né? Filmes feitos por filósofos, ninguém aguenta mais. Né? E nessa, muita gente boa, que poderia ter uma projeção dentro da indústria, também está fora. Porque a indústria, você tem que dar uma lacrada. Então você escrever um thriller, o thriller tem que ter um LGBT, O thriller tem que ser um assassinato de um afrodescendente. Senão, não tem a causa presente na obra, provavelmente a casa editorial não se interessará. Pelo menos é essa mediação que as agências literárias estão fazendo ultimamente. E que deixa tudo muito mais confuso. Produzindo ou tentando se aproximar ou transformar em produto para ganhar dinheiro sobre políticas de inclusão e políticas de diversidade completamente antiplurais. E antiplurais na mão da indústria, que pega a mensagem fria e, em vez de acolher o público, para lá na frente poder, quem sabe, se interessar por mensagem frente, metem todos os itens da agenda, da pauta, do sei que lá, blá, 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 dentro de mensagem fria. Não tem mais quem aguente. Não tem mais quem aguente. Se 2 profissionais de letras na Vila Belmiro, eu e a minha amiga, né, o nome dela é Adriana, já não aguenta mais, né? E são bacharéis dentro da área, imagine o povão. Imagine o povão. É isso aí, pessoal, beleza? Falamos demais da conta, já passamos aí dos nossos 50 minutos, já caminhando para 1 hora, tá? Retornamos depois dessas 2 sextas-feiras e, né, estaremos de volta para mais um dos nossos bate-papos na próxima sexta-feira. Tá bom, galera? Gente, beijo no coração de vocês todos, que vocês tenham um excelente final de semana, curtam esse happy hour maravilhoso dessa sexta-feira, tá bom? E retornaremos na próxima sexta com mais um dos nossos bate-papos aqui da redação do seu Zetsop, tá? Dos editoriais deste humilde editor que vos fala. E a presença dos nossos amigos caninos que estão sempre participando do nosso bate-papo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês até o final do vídeo, até esse momento do vídeo. Que vocês tenham um excelente final de semana. Beijo no coração, gente. Um super beijão e até a próxima sexta.